Olá, meus caros amigos da Associação Espírita O Bom Samaritano de Avaré e todos aqueles que seguem a sua página no YouTube. Sejam bem-vindos. É uma honra estar de volta nesse notável projeto das Pílulas do Evangelho. Minha gratidão. Muito bem. Todos buscam a felicidade e os benfeitores espirituais esclarecem que a felicidade se obtém a partir do nosso desenvolvimento espiritual. Quanto mais o espírito evolui, ele vai se tornando cada vez mais feliz. Dentro desse princípio elevado, o nosso codificador, muito inspirado, anotou em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no seu item 3, um roteiro para a formação da felicidade perene, ao indicar um modelo de homem de bem, descrevendo os caracteres da perfeição, deixando-os ao alcance de todos, a fim de encetarmos a nossa caminhada rumo aos degraus dessa escada redentora que nos conduzirá um dia à condição de espíritos puros e perfeitos. São 20 itens que nos intrigam profundamente. Intrigam no sentido de excitar fortemente o nosso desejo e vontade para adotar, em termos reais e definitivos, em nossas dimensões física e espiritual, cada um deles. Nos critérios do projeto das pílulas, vou apresentar somente o primeiro item da aludida vintena de luz. E Kardec inicia pegando forte. Ouçam. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não fez algum mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada contra ele. Enfim, se fez aos outros tudo o que queria que os outros fizessem para com ele. Realmente Kardec pegou forte, não pegou? Mas há necessidade que assim se faça, para que o edifício homem de bem seja construído na rocha viva do Evangelho, da sabedoria, para poder resistir todas as investidas das intempéries morais. De Luca, um notável escritor e expositor espírita, comenta que o verdadeiro homem de bem pratica, exerce, realiza, fazendo tudo em sua maior pureza. Não é aquele que sabe, fala, ensina, mas aquele que pratica essas três virtudes ao mesmo tempo. Ser justo, amoroso e caridoso. E Kardec esclarece que esta lei não são três leis, mas uma só. E aí entra um enorme grau de dificuldade. Minha gente, como é difícil, por exemplo, ser justo e amoroso ao mesmo tempo. Ser amoroso e caridoso também ao mesmo tempo. A justiça sem amor tem cara do quê? Punição, vingança, castigo. E qual a aparência do amor sem caridade? Hipocrisia. Hipocrisia. E aprendemos que a justiça divina jamais castiga. Deus é amor. E assim sendo, concede meios para a reparação dos nossos equívocos, que são aquelas oportunidades benditas de refazimento,
jamais punição. O candidato a homem de bem, Kardec dizendo, interroga a sua consciência se no transcurso do dia os próprios atos, a conduta e os pensamentos não conflitaram com a referida lei. Caso positivo, trabalhará intensamente na remoção daquilo que entrava a sua marcha redentora. E aqui, para ilustrar, lembrando Santo Agostinho na resposta à questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o mais eficaz meio prático para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? A resposta é um autêntico manual da prática da reforma íntima e que, se seguidos fielmente, será de muita utilidade e nos colocarão na senda do bem. E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Voltemos à pergunta de Kardec. Qual o mais eficaz meio prático para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? Conhece-te a ti mesmo. Observaram? Observaram que o processo de conhecer-se a si mesmo nos conduz ao rumo da perfeição? E prossegue Santo Agostinho. Agora aqui ele vai passar a sua experiência. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivos para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer, e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que propósito agistes. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar, examinai o que pudesses ter feito, primeiro contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado? Esta é a brilhante resposta de Santo Agostinho, que a gente pode chamar de verdadeiro manual de reforma íntima. Mas lendo um artigo sobre o assunto homem de bem, o autor sai do campo da teoria e mergulha literalmente na prática. E isto nos ajuda a avaliar o trabalho no campo do nosso aprimoramento. E ele diz assim: mesmo porque o verdadeiro homem de bem não é aquele que, estando em segurança na praia, se limita a acenar para o náufrago. Para salvá-lo, terá que ensinar-lhe o melhor caminho, ajudando-o a livrar-se da voragem das ondas, não somente com exortações, mas atirando-se ao mar e conduzindo-o a salvo à praia. O brilhe vossa luz, para que os homens vejam as vossas obras, segundo o Divino Mestre, não se consegue de braços cruzados ou de mãos postas numa veneração estéril e inútil.
E como bem disse De Luca, não é aquele que sabe, fala e ensina, mas aquele que pratica o que já aprendeu com o Evangelho. Vim para servir e não para ser servido, disse o Divino Mestre. Não desanimemos diante do trabalho a executar. É certo que ainda estamos próximos à animalidade do que à angelitude. Mas essa é a meta da criação. Fomos criados exatamente para passar e vencer todas as etapas, todos os reinos, todas as circunstâncias, e de espíritos simples e ignorantes atingir a estabilidade de espíritos puros, angélicos e felizes. Eis aí, meus caros amigos do meu coração, uma amostra da lavra magnífica do nosso ilustre codificador. E os interessados em se aprofundar, em enriquecer seu patrimônio moral, busquem o referido livro no capítulo 17, no seu item 3. Muito bem. Gratos a todos pelo carinho da atenção e até o próximo encontro com as graças de Deus. Muito obrigado.